10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Seguindo as Escrituras, canal este voltado para a Palavra de Deus, para que nós possamos ser fortificados pela Palavra, ser edificados pela Palavra e enraizados na Palavra. Meus amados irmãos, quero já agradecer aos 2.500 inscritos, 2.512 para ser mais preciso, neste dia de hoje, canal que está começando, está engatinhando na plataforma do YouTube. Sou grato a Deus em primeiro lugar e depois a você que se inscreveu no canal. E já quero convidar de antemão aquele que não é inscrito a que se inscreva no canal, faça os seus comentários, acione o sininho das notificações, deixe o seu gostei e faça aquelas perguntas que cabem ao servo de Deus, a quem tem dúvidas. Tudo isso é para a nossa edificação. Esse canal é para a edificação das nossas vidas na Palavra de Deus. Então vamos agradecer a Deus, porque Deus tem concedido, dado o privilégio de nós estarmos criando esse canal, trazendo a Palavra de Deus para que nós possamos nos instruirmos na mesma. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amados irmãos, aproveitando esse vídeo de agradecimento aos inscritos, 2.512 inscritos no canal Seguindo as Escrituras, mas não poderia deixar de dizer, de anunciar, de trazer a Palavra de Deus para nossas vidas. E a Palavra de Deus que nos fortifica na fé em Cristo Jesus. É ela que vai dar o que Cristo quer para nossas vidas. Nós temos a passagem do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo de número 39, que são as palavras que estão inseridas no cânon sagrado, que vão testificar do Senhor Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica, diz a palavra. Amém? Mas eu quero trazer um texto, amados irmãos, que tocou muito no meu coração. Eu tenho meditado muito mesmo nesse texto acerca dos últimos acontecimentos, do que vem acontecendo ao período de 12 meses atrás. Tudo vem enredando, vem dando o contexto para que a palavra de Deus se cumpra. Ainda, porém, que muitos não têm essa palavra com cumprimento cabal. Repito, muitos têm a palavra de Deus como não cumprimento cabal. Isso é errado, isso não está no coração nem da mente daquele que serve a Cristo. Estou falando de pessoas que têm a palavra de Deus por uma mera palavra, uma consequência de fatos e acontecimentos. Mas nós que somos cristãos, nós que somos servos do Senhor, nós sabemos que a palavra de Deus é a palavra de Deus pura e verdadeira, é infalível e inerrante palavra de Deus. Já quero abrir um leque, um parênteses, para que você que queira deixar os seus comentários acerca desse texto que eu vou ler, acerca do assunto que eu vou expressar, vou explanar aqui nesses poucos minutos, porque não vai ser um vídeo muito longo, vai ser um vídeo curto, não vai passar dos 15 minutos, espero eu, mas o acontecimento ou os acontecimentos que vêm delineando as coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada é fato. Não tem para onde o homem olhar ou correr ou se escapar. O homem, ele pode até pensar que não vai se cumprir, mas independentemente de pensamento ou de querer humano, ela vai se cumprir cabalmente, inteiramente. Então nós damos glória a Deus
né? E damos graças ao Senhor Jesus Cristo, porque a palavra, ela se cumpre a cada dia. E o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, está mais perto do que antes, a qual nós, né, agarramos a fé, abraçamos a fé, aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Eu quero deixar um texto para a nossa meditação, que não podia fugir. Evangelho segundo escreveu Mateus. Estou com um exemplar da Bíblia aqui na mão. A Bíblia na versão revista, né, e corrigida. Almeida, revista e corrigida. Que na atualidade, aqui onde eu moro, né, nesse município, nessa cidade onde eu moro, é a mais atualizada entre os cristãos, embora outras versões, né, várias versões que nós temos. Mas essa é a mais usada aqui, onde eu moro. Então, Almeida, revista e corrigida. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo 1 até o 14. Então nós vamos fazer a leitura desta palavra, né? Dessa santa e gloriosa palavra, que nos dá uma direção, uma dimensão do que vai ser e do que vai acontecer com o cristão, se o cristão permanecer na palavra. Mas, irmãos, isso tudo é um prazer para nós estar falando da palavra de Deus. Nós temos um apreço pela palavra de Deus, não só eu, mas aquele que se inscreveu no canal, aquele que vai se inscrever, tem um apreço pela palavra de Deus e sabe do que vai acarretar, do que vai acontecer, né, no cumprimento dela. Amém? Mateus 24, 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aleluia. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Oh, glória! E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Esse é o texto a qual a palavra de Deus está inserida no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 24, a partir do verso 1 até o verso de número 14. Meus amados irmãos, mas eu quero frisar a partir do verso 3, porque muito me chamou a atenção, porque os discípulos estavam indagando a ele acerca da sua vinda, e que o que ia acontecer, qual sinal seria do fim do mundo. Amados irmãos, nós sabemos que enquanto Cristo estava na terra, nada nós sabíamos. Mas quando Jesus Cristo padeceu o caminho do Gólgota, subiu o madeiro,
expirou o seu fôlego de vida, desceu às partes mais baixas da terra, andou por 40 dias ainda na terra e depois foi assunto ao céu, nós passamos a receber a revelação através das Escrituras, através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso fundamento de fé e de vida. Então nós temos que crer piamente na palavra, né? É essa condição que nós temos de crermos naquilo que está escrito. Amém? Então nós vamos ver a partir do versículo número 3, que estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, e em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Era uma pergunta direta e objetiva que eles fizeram ao Senhor Jesus Cristo. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, respondendo sabiamente, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E hoje em dia, nós estamos vendo que muitos têm se feito cristãos. Isso aqui dá uma base para nós pregarmos em termos de busca, de apresentar-se, de estarmos em evidência. Então, essa deve ser a linha de raciocínio. Então, aquele que se apresenta como Cristo não pode apenas verbalizar, ou não só verbalizar que é de Cristo, ou é cristão. Tem toda uma conduta, tem toda uma vivência, tem todo um aparato para só não verbalizar. Tem que viver, tem que estar apto a ser discípulo, a ser cristão, a ser um mensageiro de Cristo aqui na terra, a ser uma nova criatura, acerca do novo nascimento, acerca dos dons, daquilo que é fruto do Espírito. Isso tudo faz parte do verbalizar o cristão. Não só verbalizar, mas o viver principalmente. Porque até sem falar, você pode ser reconhecido como um cristão, como um servo de Deus, como uma serva de Deus. É assim que o cristão vive, é assim que o cristão se apresenta. E nós vamos ver aqui, porque muitos virão em meu nome, o verso de número 5 dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. Aí entra a parte a qual quero frisar bem para os irmãos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amados irmãos, tudo está preparado, tudo está sendo delineado para a volta de Cristo. Só quem tem o Espírito Santo, a sensibilidade do Espírito aflorada em sua pele, superficialmente o Espírito, dando a sensibilidade para que você possa reconhecer todos os sinais. Não precisa você ser um gênio para saber, através do Espírito Santo, que a volta de Cristo está perto e muito perto. As pessoas pensam que Cristo vai tardar em vir, mas Cristo vai vir no exato momento, no exato minuto que Ele quer. Não tem eu, você ou eles. Jesus vem no tempo dele. Então que nós possamos entender que Cristo, Ele vem. E os homens, nós estamos vivendo o dia que homens estão abordando muitas situações, predizendo acontecimentos. Nada disso me assusta, nada disso me deixa mais... Não, porque tudo o que está acontecendo porque está escrito. Está escrito. Tudo isso está escrito. Porque nós estamos vivendo dias em que o homem perde a linha quando coloca o seu eu, quando ele coloca o seu querer em evidência. Mas tudo isso nós sabemos que não é assim. Tudo é vontade permissiva do Senhor e a soberana vontade dele é que é efetuada no final. Então nós vamos ver que porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então nós vamos
entender que tudo isso que está acontecendo já está escrito. Não tem para onde você revelar mais nada, apesar que homens, né, falta de entendimento, conseguem acreditar, né, em revelações, seja ela de homem, seja ela fajuda, seja ela qualquer que for. Mas o homem, na sua ignorância, no seu pensamento, ele não consegue crer na totalidade da palavra de Deus. É assim que nós vivemos, irmãos. Nós vivemos para que nós entendamos o querer de Deus. Nossa vida como cristão é toda voltada para que nós possamos entender o querer de Deus, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. O ID do Senhor Jesus Cristo, né, efetuado através da nossa vida, através do nosso ser, da nossa conduta, do nosso aplicar, do viver no cotidiano, é que vai nos mostrar, vai nos dar aquilo que é necessário para que nós possamos entender a palavra de Deus na sua totalidade. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Amados irmãos, o que está acontecendo hoje é que o ter ficou acima do ser. Você ter status, você ter algo, né, que possa te lançar, te nomear, né, é melhor do que ser. O que eu quero dizer com isso é que ser servo do Senhor, ser um discípulo, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, vem acima do ter. Quando nós somos, é melhor do que termos. Então nós vamos entender que o Cristo que nós servimos nos deu uma condição: ser servos, ser discípulos, ser homens e mulheres de Deus em vez de ter. Ter não leva o homem à salvação. Pelo contrário, leva o homem à perdição. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu amado irmão, você que está assistindo esse vídeo, não desista. Se você não está tendo condições de atuar dentro do templo, não se engane. Tem mais trabalho fora do templo do que dentro do templo. As ruas, as cidades, os municípios, as rodoviárias, os bares, as lanchonetes, tem muita gente precisando ouvir a palavra de Deus, a palavra de salvação. É assim que o cristão é tido. É assim que o cristão é visto, quando ele sai de 4 paredes e vai até as almas que estão clamando, né, por uma palavra. Nós temos que ter esse amor, essa atitude, isso dentro do nosso coração, para que nós possamos alcançar almas para o reino de Deus. Então nós vamos buscar em Deus essa condição. Mas uma coisa que me chama a atenção, meus amados irmãos, é o versículo de número 14. Se os irmãos buscarem entendimento e lerem junto comigo, nós vamos ver que o versículo 14 vai falar assim: e este evangelho do reino, vou repetir, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém, irmãos? Então virá o fim. Se este evangelho do reino será pregado, então quer dizer que na atualidade ou tempos anteriores havia evangelho que não era do reino. E se não é evangelho do reino, não é o evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 8, vai falar que se um de nós, ou um anjo descendo do céu, vos anunciar outro evangelho, que não seja a qual aprendemos com Cristo, seja considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. Então, meus amados irmãos,
Se tem um evangelho do reino a ser pregado, busque ele. Busque introduzir ele no seu coração para que almas verdadeiramente, né, sejam alcançadas para o reino de Deus. O evangelho do reino. Então, se há o evangelho falso, então me deixa um pouquinho de dúvida. Se a falsidade chegou no evangelho e o evangelho foi transmitido falsamente, então não tem um verdadeiro cristão. Me perdoem, mas quando o evangelho chega até uma criatura falso, não tem como a criatura nascer de novo, porque ele foi falsificado. Esse evangelho chegou deturpado ao coração dessa pessoa, dessa criatura. Automaticamente não há um novo nascimento. E se não há um novo nascimento, não houve arrependimento. Se não houve arrependimento, não tem perdão de pecado. Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Falei que não ia me alongar muito ao vídeo. Já quero te pedir mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seus comentários, faça as suas perguntas, o que querem que eu traga no canal Seguindo as Escrituras. Perguntas, vídeos sobre o que, qual o motivo da pergunta, ou que vocês queiram trazer para que nós possamos estudar e trazer para os irmãos. Amém? Deixe o seu like e que nós possamos estar juntos para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez eu agradeço a Deus e agradeço a você, amado espectador, irmão em Cristo Jesus, você que está assistindo o canal pela primeira vez, você que vai assistir o vídeo. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.